voltamos aí hoje com outro tema muito importante, um tema não só da geografia, mas um tema multidisciplinar, que é a energia, base da nossa sobrevivência. O homem, né, tem hoje a garantia da sua sobrevivência com base na oferta de energia. Vamos lembrar que o nosso planeta hoje tem quase próximo de 8 bilhões de pessoas, e para essas 8 bilhões de pessoas ir e vir, né, para essas pessoas se alimentarem, elas dependem de fontes de energia na base desses processos produtivos, tá bom? Pessoal, eu vou, como é um tema multidisciplinar, vou começar com o conceito físico. O que é energia? É uma fonte, né? É uma capacidade de realizar trabalho, tá? E a geografia não vai discordar desse conceito, que é, em grande parte, físico, tá? As primeiras formas de energia que foram utilizadas pelo homem foi a força muscular, foi os animais domésticos, né? A tração animal, o cavalo, o boi e outras fontes de energias também que são usadas desde lá da antiguidade, como por exemplo a energia eólica para, né, que moveu os barcos, né? Que sempre foi utilizada nos barcos à vela, tá bom? A força hidráulica, que era, por exemplo, a base dos moinhos, né? O moinho a vento, então a energia eólica também, tá certo, pessoal? Essas fontes de energia eram consideradas as fontes tradicionais. Muito tempo depois, né, o homem começou a descobrir novas fontes de energias, e isso foi muito importante para impulsionar principalmente a Revolução Industrial, né, que veio lá em meados do século XVIII, lá em 1750. O carvão mineral, ele é considerado uma fonte de energia moderna, né, e foi a base, né, para a movimentação das primeiras máquinas a vapor. E com o passar do tempo, nós descobrimos outras fontes de energia também consideradas modernas, como por exemplo o carvão, né, além do carvão, o petróleo, que passou a ser utilizado nos motores, né, a combustão interna, em usinas termoelétricas, juntamente com o carvão mineral, tá? A força das águas, a partir da construção de hidrelétricas, nós conseguimos gerar, por exemplo, a energia hidroelétrica, né, que é uma das principais fontes de energia no Brasil na atualidade. A fissão e a fusão nuclear, que foram descobertas mais recentes, né, do início do século XX, né, foram descobertas do Einstein lá, né, com a sua fórmula magnífica lá, energia igual a massa vezes a constante ao quadrado, tá legal? Vamos lembrar dessa descoberta do Einstein lá no início do século, que teve uma finalidade bélica, mas que hoje também é responsável pela produção de grande quantidade de energia no mundo, a energia elétrica, pessoal. E agora, só para a gente dar início a esse tema, eu vou falar um pouquinho sobre as classificações energéticas, tá? As fontes de energias, elas podem ser classificadas de várias formas. A primeira das classificações é classificar a energia em convencional e alternativa. O que é uma energia convencional? Convencional são aquelas energias que respondem por grandes demandas, né, de gastos energéticos. Em outras palavras, são aquelas que são a base do fornecimento de energia para a gente hoje e que tem sua eficiência comprovada. Então, dentre as fontes de energia está o petróleo, que é a principal fonte gasta no mundo, né? O carvão mineral, que vem como segunda energia mais gasta no mundo. É importante a gente colocar essa questão para vocês, tá bom? A lenha, que foi utilizada no passado, mas que ainda é utilizada em larga escala hoje. O carvão vegetal, tá? Que já é de um uso também um pouco mais antigo, mas que está aí sendo utilizado, por exemplo, pela siderurgia aqui em Minas Gerais, né? E é utilizado em vários lugares do mundo, além, né, de servir para a gente fazer churrasco, é uma fonte de energia também, bom lembrar. O gás natural, tá? A hidroeletricidade entra também como fonte convencional, a energia nuclear. Essas são a base do gasto energético mundial. Agora, existem as fontes chamadas de fontes alternativas. O que é uma fonte alternativa? São aquelas fontes de energia que estão em fase experimental. Elas vêm como uma possibilidade de se tornarem convencionais no futuro. E a gente torce que se tornem, né? Porque é uma oferta a mais de energia para a gente, uma oferta em larga escala, né? Uma possibilidade de uma produção em larga escala no futuro. Então, quais são as energias alternativas hoje? Entra aí como alternativas os biocombustíveis, como por exemplo o álcool combustível, o biodiesel, tá? A energia solar, a energia eólica, a energia das marés, as biomassas de uma forma geral, as biomassas modernas, que a gente chama de biomassas tradicionais, como a lenha, tá? Essas são convencionais, mas as biomassas modernas, como o biogás, por exemplo, tá? Então essas são as alternativas e outras fontes inusitadas que estão sendo aproveitadas no presente momento. A tendência, pessoal, dessas alternativas, hoje elas são caras, né? E a eficiência energética delas não é tão grande, mas a ideia é que com pesquisas, com melhoramento na forma de aproveitamento, essas energias elas se tornem mais baratas, tá? E capazes de gerar mais energia, como é o caso, por exemplo, da eólica, que já está respondendo por grande parte da produção de energia elétrica no Brasil, né? Tem sua produção principalmente centrada no Nordeste, mas tem aumentado bastante essa participação. A energia solar, ela aumentou muito a capacidade de geração de energia no Brasil, e muitos países no mundo têm investido. O Brasil tem um grande potencial para essa geração de energia, porque a gente está num país tropical
mineral com muita iluminação. Então, pessoal, essas energias, elas que hoje são alternativas, a ideia é que elas se tornem convencionais. Até porque, não sei se vocês repararam, a maior parte das energias alternativas, elas são menos impactantes para o meio ambiente, elas emitem menos poluente para a atmosfera, tá? A maioria delas, elas não descontrolam a taxa de CO2 da atmosfera, como por exemplo os biocombustíveis, apesar de serem utilizados na queima como para gerar energia. Quando você queima um biocombustível, você joga, né, CO2 na atmosfera. Mas em compensação, quando você planta, quando você vai lá, por exemplo, e planta a cana de açúcar para produzir um novo álcool, que é um biocombustível, você acaba tirando da atmosfera aquele mesmo CO2 que você emitiu. Então isso não descontrola a taxa de CO2 da atmosfera. Então são consideradas, né, energias limpas, né, alternativas, e em grande parte elas são limpas e podem ser também recursos aí interessantes no futuro por ter esse caráter ambiental mais evidente, né? Mais certificado aí, tá bom, pessoal? Então, passando aqui um pouquinho adiante, as fontes de energia também podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, tá? As fontes não renováveis são aquelas que você utiliza e elas praticamente se esgotam na natureza, tá? Então elas são finitas. Entra como fontes não renováveis de energia o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a energia nuclear, que ela vem do urânio, que é um minério. Então, à medida que você vai utilizando esse urânio, também pode se exaurindo na natureza, mas só para efeito aí de informação, o que tem de urânio na natureza é suficiente para gerar energia pelos próximos 1000 anos aí, sem esgotamento. Mas a gente fica muito temeroso dessas fontes serem utilizadas, porque além delas serem finitas, tá? Elas são em grande parte as mais impactantes, né? Então, entre os combustíveis fósseis, o urânio também entra, e é bom a gente lembrar que o urânio, apesar dele ter esse caráter mais longevo em termos de produção de energia, ele tem um grande problema de oferecer um grande risco de acidente, e ele também pode contaminar a nossa atmosfera com radiação, tá bom? Em caso de acidentes nas usinas nucleares, tá? E existem as fontes de energias renováveis, são aquelas que o homem utiliza e em tempo humano ele consegue renovar isso na natureza, tá? Então, entre os biocombustíveis, como o álcool combustível, tá? Entra aí o biogás, né? São as chamadas biomassas modernas, né? Bom, lá para simplificar, entra também aí o álcool combustível, tá? A energia solar, a energia eólica, a energia das marés, tá? Enfim, essas energias são consideradas a energia geotérmica também, que é o aproveitamento, né, da fonte de energia da Terra naturalmente, tá bom? Pessoal, essas são energias consideradas renováveis e elas têm um caráter por serem renováveis aí, de você conseguir, né, renovar ela em tempo humano, e elas têm um caráter de ser menos também impactantes na natureza, tá? Então, de serem energias de menor impacto ambiental. Então, boas, né, para a gente melhorar a nossa capacidade energética, a nossa capacidade de geração de energia, mas o mais importante, da gente ter uma fonte de energia mais sustentável, mais longeva para ser utilizada pelas próximas gerações, tá bom, pessoal? E as energias também podem ser classificadas em primárias e secundárias. O que são as fontes primárias? São aquelas que a gente encontra naturalmente no meio, né? Como por exemplo a água, o vento, o sol, os combustíveis fósseis como o petróleo, né? O gás natural, eles são naturalmente encontrados, né, na condição sua natural no meio ambiente, tá? E aí o que seriam as fontes secundárias? São as energias que você obtém a partir dessas fontes primárias. Por exemplo, o petróleo, ele pode ser levado para uma refinaria e ser transformado em gasolina, que é considerada uma fonte secundária, né? Em querosene, né? Em diesel, combustível, tá legal? Da mesma forma, você pode usar, por exemplo, a água, o vento, o sol, para produzir uma energia elétrica através de uma termoelétrica, né? Através de uma usina nuclear, tá? Então, a energia elétrica é considerada uma energia secundária que você obtém a partir de uma fonte, o quê? Primária de energia. Espero que tenha ficado claro para você essa diferença entre fonte primária e fonte secundária. Ô, pessoal, uma das confusões que é muito comum de acontecer em vestibulares, né, em provas de uma forma geral, as pessoas confundirem matriz energética com matriz elétrica, né? Vamos lá pela matriz energética e depois a gente comenta o que é uma matriz elétrica. Mas olha, vocês podem olhar aí do lado, esse gráfico é o gráfico da matriz energética mundial. É bem nítido aí que o principal combustível gasto no mundo ainda é o petróleo. Apesar de ter chegado no ápice e a tendência dele é gradativamente reduzir essa participação, ele ainda é 31,9% do gasto energético, isso é um dado de 2016, tá? Que não é muito diferente do presente momento, não, tá? Até que eu acho que, né, com essa grande crise mundial, com essa grande crise pandêmica, a tendência é o gasto energético até sofrer um pouquinho de retração no presente momento, tá? O carvão mineral, ele aparece como o segundo combustível mais gasto no mundo, com 27
1,1%. Essas vezes para as pessoas é uma surpresa, visto que o carvão mineral está sendo gasto desde a primeira Revolução Industrial. Mas com a entrada do petróleo houve uma redução do gasto de carvão e agora mais recentemente, com a alta do preço do petróleo no mercado mundial, houve uma retomada das minas de carvão e o carvão voltou até a ser muito significativo nas matrizes energéticas de uma forma geral, tá bom? Mas 27,1% de gasto de carvão mineral, o gás natural 22,1%. Então, se você estiver um pouquinho atento aí na aula, olha só, se você somar o carvão mineral, o petróleo, né, e o gás natural, olha, 31 com mais 22%, 53%, mais 27%, isso aí dá quase 80% do gasto energético mundial, tá legal? É pautado ainda em combustíveis fósseis. Ainda tem energia nuclear, que também é não renovável, com 4,9%. Então 80% do gasto energético mundial ainda é um combustível, né, que ainda não é não renovável e é impactante para a natureza, tá bom? E entra aí a força hidráulica com uma participação muito pequenininha, que é 2,5%. Aí o pessoal sempre fica assustado, fala assim, mas o Brasil, né, o Brasil tem muita água, o mundo não tem tanta água disponível, muito menos para geração de energia elétrica, tá? As biomassas entram com 8,9%. Biomassa é tudo aquilo que vem, né, de massa orgânica, né, e para a produção de energia. Aí entra principalmente a lenha, né, o biogás, que é produzido a partir de decomposição de lixo, tá bom? A queima das palhas de arroz, né, o bagaço de cana. Então entra todas as biomassas, as modernas e as tradicionais, tá? Que são utilizadas ainda em 8,9% no mundo. E os 1,6% ali, pessoal, infelizmente, são as fontes em grande parte alternativas, né, como a eólica, a solar, a maremotriz, que são fontes que a gente tem uma perspectiva muito grande em relação a elas, por serem fontes de energias mais limpas e serem renováveis, tá? Então, só para diferenciar vocês aí, ó, pessoal, como você pode perceber, essa matriz aí do lado é a matriz energética brasileira e ela vem muito forte ainda com a participação do petróleo, que é destinado, no caso do Brasil, principalmente aos veículos automotores e máquinas, né, com veículos a combustão, máquinas que utilizam aí motores a combustão interna, que queimam petróleo, né, basicamente, tá? Aí eu tô falando das máquinas agrícolas, nós estamos falando dos caminhões, nós estamos falando dos veículos que são utilizados de passeio, para transporte, né, os ônibus aí nas cidades, é a base do transporte no Brasil, é a base da produção agrícola no campo. Então o petróleo vem muito forte na matriz brasileira com 36,4% de participação. Agora, diferente da matriz mundial, o gás natural já tem uma participação um pouco menor, com 13%, tá? Mas há uma tendência de aumentar esse gasto de gás natural no Brasil, até mesmo porque nós temos uma produção significativa de gás natural no Brasil e nós importamos também gás natural, né, de alguns países vizinhos, como a Bolívia, por exemplo. Tá bom, pessoal? E a força hidráulica, que é um diferencial, ela vem com 12% na matriz geral brasileira, né? E aí o pessoal fala, mas eu achei que a água era mais. A água participa mais, gente, da matriz elétrica. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença. Nós usamos muito água no Brasil para produzir a nossa energia elétrica, mas no total da geração de energia gasta no país, ela vem com uma participação de 12%. Isso é um dado de 2017, tá? E é um dado que eu peguei no site da ANEEL. Então, um dado bem seguro, tá bom, pessoal? E a energia nuclear vem com 1,4%. A gente está na perspectiva de inaugurar a Angra 3, que tem uma capacidade de geração que é capaz de dobrar a geração atual, tá? Mas ela ainda não foi inaugurada, tá? 1,4% de participação. Os derivados de cana vêm muito forte na matriz brasileira. Nós sabemos que nós somos o maior produtor, né, mundial de álcool combustível a partir de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é plantada em larga escala no Brasil, então essa participação significativa se justifica nisso, né? A utilização, por exemplo, do carro flex, o carro, né, movido tanto a gasolina quanto a álcool combustível, então isso aumenta bastante a participação da cana-de-açúcar, né, na geração de energia no Brasil. E vem aí a lenha e o carvão vegetal. A lenha ainda é utilizada em larga escala no Brasil, é bom a gente colocar bem claro isso aí. E o carvão vegetal. O carvão vegetal, pessoal, ele está muito presente, por exemplo, na siderurgia, né? E a siderurgia está muito concentrada aqui, aqui no sudeste do Brasil, e ela gasta muito carvão vegetal aí no processo de separação do ferro, né, dos demais minérios nas rochas, né? E você gasta esse carvão vegetal também na produção de aço, tá? É o coque do carvão lá, né? No processo de fabricação de um aço de boa qualidade. Então o carvão está aí presente também, ele é gasto, além da gente utilizar o carvão mineral, é claro, né, para fazer um churrasquinho, tá bom? Mas isso aí é um gasto energético bem pequeno, se comparado ao restante, tá? E as demais fontes de energia, outras fontes de energias, né, como por exemplo a solar, ela aparece aí com a participação de 0,6%, né, as biomassas modernas, tá? Uma participação ainda muito pequena. E ali aparece ali uma coisa inusitada, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é a lixívia, né? O que é a lixívia? É uma espécie de um óleo que é produzido
a partir da extração da celulose, né, da madeira. Nas fábricas de produção de papel, na extração da celulose da madeira, você produz um líquido preto, né, escuro, que é uma espécie de um óleo vegetal. E esse óleo ele é queimado em usinas termoelétricas para gerar energia para as próprias fábricas de produção de celulose, e uma parte dessa energia é também jogada na rede para gasto, né, e consumo residencial, consumo industrial de uma forma geral. Então eles colocaram a lixia e outras fontes renováveis que entram aí, por exemplo, a energia eólica, né, que está muito forte no Nordeste, e ela tem uma participação já significativa na geração de energia elétrica no Brasil. Depois eu mostro isso para vocês na matriz elétrica, tá? E o carvão, pessoal, esse carvão no caso aí é o carvão verde, é o carvão mineral, é um combustível fóssil, e a participação dele no Brasil é muito pequena, é de 5,7%. Essa participação pequena do carvão vegetal, né, do carvão mineral na matriz brasileira, se justifica pelo quê? Pela pequena reserva de carvão mineral que tem no Brasil. Ela está mais concentrada ali no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A extração de carvão no Brasil ela é muito pequena, então o gasto é pequeno em função dessa pouca oferta desse combustível no Brasil, e o pouco de carvão mineral que nós temos aqui ainda é de qualidade inferior se comparado ao carvão que é utilizado nos demais países do mundo, né? Principalmente lá na Europa, né? na Rússia, na China, né? Que são países que têm um carvão mais disponível. O carvão lá é de melhor qualidade, o nosso carvão tem mais impureza. Então, só fazendo uma comparação entre as matrizes, né, isso mostra que a nossa matriz energética ainda está muito, né, pautada ainda em petróleo, né? A água participa bastante, a cana-de-açúcar, mas quando você compara a nossa matriz energética com a matriz mundial, é nítido que a gente tem muito mais combustível renovável, nós temos muito mais fontes renováveis e menos poluentes de energia se comparado ao resto do mundo. Então, pessoal, o que vocês podem ver nesse gráfico aí do lado, isso é interessante, para o Brasil traz uma visibilidade ambiental legal, né? A gente tem que explorar mais esse lado aí, mas se você olhar bem aí, olha, mostra aí a base da produção de energia não renovável e renovável. E aí vocês podem ver aí, pessoal, que 43,5% da geração de energia no Brasil, que é essa parte verde, tá? E no primeiro gráfico, 43,5% da energia gasta no Brasil é renovável, tá? E 56,5% é não renovável no total da geração de energia, tá? E já no mundo, olha aí, 86% é não renovável, né? E é poluente, isso aí é combustível fóssil, tá? E os renováveis participam muito pouco na matriz mundial, que é só 14%. Aí, dando continuidade, só para a gente fazer essa diferenciação, essa aí é a matriz elétrica mundial. Qual que é a diferença? Essa aí é a matriz só de geração de energia elétrica. E aí, pessoal, olha que interessante. O carvão mineral, ele tem uma participação muito significativa. Então, ele é a base, por exemplo, se alguém te perguntar assim, qual que é o principal combustível gasto nas termoelétricas no mundo para geração de energia elétrica? É o carvão mineral. Vamos lembrar que a base da geração de energia elétrica na China é o carvão mineral. Apesar da China ser um país hoje que investe muito em energias alternativas, né, que investe em hidrelétricas, tem a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas, isso a participação na geração de energia total da China é muito pequena. A China tem sua energia mesmo, geração de energia elétrica, muito pautada na queima de combustível fóssil, e é o carvão mineral que sai da Manchúria lá, né? E que alimenta as termoelétricas e que é extremamente poluente, né? A China tem um problema seríssimo com a emissão de CO2 hoje, e por isso o carvão mineral está muito presente na matriz chinesa, tá bom? O petróleo entra com uma participação muito pequena, vocês podem ver de 3,7%, porque é aquilo que eu disse para vocês, o petróleo não só no Brasil, mas no mundo, o gasto dele está direcionado ao quê? A veículos automotores, a máquinas agrícolas, né? Então é a queima do petróleo dentro de motores a combustão interna, tá bom? E a energia solar, eólica, né, e a geotérmica, a maré motriz, elas ainda têm uma participação muito modesta na matriz mundial, 5,6%, mas a tendência é a expansão dessa geração. As biomassas, 2,3%, o gás natural tem uma participação significativa também, que é 23,1%. Do gás natural gasto no mundo, né, vou lembrar assim, a maior parte dele é direcionado também para usinas termoelétricas. E é bom lembrar que no Brasil nós complementamos a nossa geração de energia em grande parte com termoelétricas movidas a gás natural. Nós passamos a gastar mais gás natural, principalmente a partir do momento lá na década de 90, que nós concluímos, né, final da década de 90, início dos anos 2000 aí, nós concluímos a construção de um gasoduto ligando o Brasil com a Bolívia e passamos a importar uma grande quantidade de gás natural. E de lá para cá também a Petrobras, ela aumentou muito a produção de gás natural nas plataformas de extração de petróleo.
Então, com isso, o gasto de gás natural hoje no Brasil, ele é direcionado em grande parte para as usinas termoelétricas, para suprir essa demanda de energia elétrica no Brasil, tá bom? E a energia nuclear, pessoal, 10,4%, é uma participação significativa na matriz, né, elétrica mundial. E na matriz geral, ela já tem uma participação de 4%, quando eu mostrei anterior para vocês, tá bom? E a força hidráulica no mundo, 16,6%. Então, ela tem uma participação mais significativa do que vocês viram lá na matriz total, né? Então, essa aqui é a matriz só de geração de energia elétrica. Agora, pessoal, só fazendo uma comparação, olha esse outro gráfico aí do lado. Esse é o gráfico do Brasil. Então, o gráfico do Brasil é bem diferente, né, na geração de energia elétrica. Por quê? Porque que aparece nítida pra gente? É a energia hidráulica. Ela representa 65,2%, dados de 2017. Olha, agora eu queria falar com vocês um dado curioso. Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, a energia hidráulica no Brasil, ela significava 90% do nosso gasto energético. Aí você fala assim, professor, por que isso diminuiu? Por que essa participação da energia hidráulica diminuiu, já que ela é uma energia renovável, né? É uma energia que não emite poluição no processo de produção? Bom, pessoal, por dois motivos. Primeiro, que a construção de uma hidrelétrica hoje, né, ela causa impactos ambientais significativos. Então, a legislação em torno da construção hoje ela está muito mais rigorosa. Então, existe uma pressão mundial, por exemplo, em cima do próprio Brasil, para não se ampliar muito o parque de geração de energia hidráulica em função dos impactos que podem gerar. Tá legal? Então, essa é uma das questões. Outra é que o investimento em energia hidrelétrica, a construção de uma hidrelétrica é um grande investimento. Né? Então, em momentos de crise econômica, não são momentos bons para fazer bons investimentos, para fazer grandes investimentos em geração de energia. Tá? E outro fator importante, pessoal, é que nós experimentamos uma grande crise energética em 2001. Por quê? Porque lá em 2001 teve uma seca, né? Houve um período de chuva muito escasso, reduziu-se muito o volume pluviométrico no Brasil, e como a gente tinha lá uma boa parte da nossa energia, quase 90% da energia sendo gerada com base em hidrelétricas, a redução do volume de água nos rios, nos reservatórios das hidrelétricas, ameaçou o Brasil de um grande apagão energético. Nós tivemos apagões em algumas áreas, tá? Então, de lá para cá, viu-se a necessidade de fazer o quê? De diversificar um pouco essa matriz de geração de energia elétrica. E com isso, nós entramos aí, por exemplo, com gás natural a partir da construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que passou a significar aí, ó, como vocês podem ver, 10,5% da geração de energia no Brasil, tá? E uma tendência de aumentar essa participação, tá? Já que a produção de gás natural por parte da Petrobras também vem aumentando. A energia nuclear, ela tem uma participação em torno de 2,6%, mas ela mantém essa participação aí mais ou menos estável nesse patamar, tá? Nós estamos na expectativa de inaugurar Angra 3 e essa participação pode aumentar um pouco mais. O petróleo tem uma participação de 2,5%, porque pouco se gasta petróleo para essa finalidade, como eu disse para vocês, é muito mais outros combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão mineral, que entra com participação de 4,1%, né? O gás natural, e a energia solar e eólica, pessoal, ela já entra com uma participação de 6,9%, sendo que dessa participação a maior parte é a energia eólica. E eu posso dizer para vocês, pessoal, é que quando, por exemplo, a hidráulica ela está com menor produção, isso acontece no meio do ano, em função das nossas condições climáticas, nós temos uma boa parte do Brasil no período seco, a eólica ela tem sua capacidade de geração aumentada, porque os ventos sopram mais forte durante esse período e em alguns momentos essa participação da energia eólica pode ultrapassar 10% da geração de energia elétrica no Brasil. E quando a hidráulica sofre esse baque lá no meio do ano, quando a gente tem essa redução da produção de energia hidráulica, que é uma energia mais barata no Brasil, nós temos uma forte entrada dos combustíveis fósseis, né, do gás natural, principalmente nas usinas termoelétricas, o que faz até o custo da energia no Brasil aumentar, e hoje nós temos a tarifa, né, verde, a tarifa amarela, a tarifa vermelha, né, que é justamente sinalizando para o consumidor que a energia ficou mais cara. Esse preço hoje é repassado para o consumidor. Quando nós temos as energias hidráulicas mais fortes na nossa matriz, isso acontece no período de chuva, lá nos meses de janeiro, fevereiro, março, né, quando os reservatórios estão mais cheios, então nós temos a tarifa verde, né? E no momento que nós estamos com o menor volume de água nas hidrelétricas, nós temos as tarifas vermelhas, porque entra forte os combustíveis fósseis com um custo maior de geração de energia. Pessoal, e a gente pode ver também que as biomassas entram forte na geração de energia. O que são essas biomassas aí? Não é o álcool combustível, porque principalmente o álcool combustível, o destino dele também é nos veículos automotores, tá? Mas entra forte aí hoje o bagaço da cana, a palha de arroz, tá? O biogás, né? Então são essas chamadas biomassas modernas, mas entra também aí a lenha, né?
a serragem nas serralherias também, que é queimada hoje, aproveitada, tá? O bagaço da cana, que é queimado em usinas termoelétricas, a celulose, né? Lá o líquido, que é a lixívia, que é utilizado lá, aquele líquido preto, que é o óleo extraído da madeira, também é queimado em usinas termoelétricas, gerando energia elétrica para as usinas e também para os consumidores de uma forma geral. Então essa participação das biomassas modernas aí entra também. E o biogás, né, que está sendo utilizado aí por alguns, né, biodigestores, através de alguns biodigestores, e algumas fazendas estão aproveitando o biogás também do dejeto animal. Então essas biomassas entram aí com 8,2%. Então eu espero que tenha colaborado aí, pessoal, com essas informações sobre a matriz, né, mundial, a matriz brasileira, né, e essas classificações de energias. Pessoal, então sobre energia, nós vamos encerrar por aqui essa primeira parte, né, falando aí sobre a matriz mundial, falando sobre a matriz energética brasileira, né, falando sobre a matriz elétrica mundial e a matriz elétrica brasileira. Espero que tenha ficado claro para vocês que o Brasil tem uma matriz muito mais limpa do que o resto do mundo, de uma forma geral, né? Por quê? Porque nós temos uma condição natural muito favorável para isso. Nós temos a energia hidráulica, que eu considero uma energia renovável e mais limpa no processo de produção de energia, né? E ela somente causa impactos ambientais. E nós temos também muitos solos agricultáveis, o que favorece o Brasil hoje muito na produção de biomassas e biocombustíveis, né? Então essa é uma vocação natural que o Brasil tem que aproveitar, até mesmo para dar mais visibilidade para os produtos, né, no mercado internacional, né? Falar que os produtos brasileiros são produzidos a partir de energias mais limpas, então compre os produtos brasileiros e colabore com o quê? Com a menor poluição mundial. A gente pode transformar isso numa grande propaganda, né, do Brasil. Então aguarde aí, já já eu vou estar publicando outras aulas sobre esse tema tão importante que é o tema energia. Obrigado pela atenção de vocês, né? Um abraço a todos.